Quantas vezes você já se vingou de algo ou alguém, ou bolou todo um plano na sua cabeça e não colocou em prática? Como você é escritor, esses planos podem fazer parte da sua história. Mas quais as características e como criar uma história de vingança que seja coesa e atraia a atenção do leitor? Bom, fica aqui comigo e vamos ver esses detalhes para planejar a sua vingança. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? Todo mundo sabe o que é vingança, né? Muitas vezes ela é a resposta emocional intensa a uma injustiça ou trauma e pode incluir a punição do causador ou a realização de justiça através de outros meios, se é que você me entende. Na literatura, a vingança é um tema comum em muitas histórias, criando uma narrativa emocionante que envolve ação, drama e tensão. As histórias de vingança podem ser uma forma eficaz de explorar emoções complexas como o trauma, o desespero e a raiva, bem como para desafiar o senso de justiça e moralidade do leitor. Inclusive, uma das principais razões pelas quais histórias de vingança são tão fascinantes é que elas fornecem uma forma de justiça e retribuição que muitas vezes não é encontrada na vida real. Quando um personagem é traído ou prejudicado de alguma forma, é natural querer ver essa injustiça corrigida, e uma história de vingança oferece essa possibilidade. Ao escrever uma história de vingança, é importante explorar as motivações dos seus personagens e as consequências emocionais e físicas decorrentes das ações tomadas. Além disso, é importante evitar glorificar a violência ou agressão e garantir que a história transmita uma mensagem clara sobre a natureza da justiça e do bem-estar emocional. Que tal ver em detalhes como você pode criar a sua história de vingança? Mas aproveita e já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a Tellers a chegar a mais pessoas também e não perde nenhum conteúdo para ser um escritor cada vez mais completo. Primeiro, podemos falar dos personagens, mais especificamente do protagonista. Um protagonista forte é fundamental em histórias de vingança, pois é o personagem que conduz a narrativa e guia o leitor através das ações e consequências da história. É através dos olhos do protagonista que o leitor experimentará a justiça ou vingança que é buscada, e é através do desenvolvimento do protagonista que o leitor se importará com a história e os seus desfechos. Para desenvolver um protagonista forte, você deve criar um personagem complexo, com qualidades e defeitos, e que tenha motivações claras. Ao longo da história, o protagonista deve passar por um arco de desenvolvimento, mudando e crescendo à medida que a narrativa avança. Também é importante evitar criar um protagonista unidimensional, simplesmente como um arauto da justiça, mas tem que lhe dar um caráter multifacetado e convincente. Quando essa construção é bem feita, pode tornar o protagonista e a sua história de vingança ainda mais intrigante e emocional. O primeiro passo para isso é identificar a motivação do protagonista para buscar a sua vingança. Considere o que foi perdido, quais foram as consequências do ato injusto, como isso impactou e afetou o personagem emocionalmente. Por exemplo, o personagem pode estar buscando vingança pela morte de um ente querido, ou por ter sofrido uma grande injustiça que resultou em uma perda financeira. É importante
que essa motivação seja forte o suficiente para justificar as ações do personagem e gerar uma resposta emocional do leitor. Para desenvolver essa motivação, é importante explorar os antecedentes emocionais do personagem, como o seu passado, suas crenças e valores. O importante é que o leitor seja capaz de entender as ações e escolhas e ter empatia por suas motivações, mesmo que essas ações possam ser consideradas moralmente questionáveis. Inclusive, para criar identificação com o leitor, você pode usar algumas características no seu personagem, como vulnerabilidade e fraquezas, determinação e perseverança, conflitos internos e emoções claras em resposta ao que acontece. Essas características devem ser usadas de forma coerente com a motivação do personagem e com a história em geral. Assim, é possível criar um protagonista envolvente que chama a atenção do leitor, gerando empatia e conexão emocional com seus objetivos e a sua jornada. Depois do protagonista, claro que devemos falar do antagonista. O papel do antagonista é importante para o desenvolvimento do enredo e do próprio protagonista. É ele que o desafia, cria conflitos, estimula a ação da história, além, claro, de levar à tensão e ao conflito. Ele pode ser um espelho do protagonista, mostrando um lado sombrio ou distorcido da sua personalidade. E também pode estar associado a eventos traumáticos do passado do protagonista, o que o impulsiona a confrontá-lo de forma mais decidida. É importante ressaltar que a complexidade do vilão é tão importante para a história quanto a do protagonista. O antagonista com múltiplas camadas permite ao autor explorar a trama de maneiras mais profundas e desafiar ainda mais o protagonista. Além das características utilizadas para a criação do protagonista, você pode incluir duas outras no antagonista. A primeira é a própria conexão com o protagonista, mas também pensar na simbologia desse conflito. O antagonista pode ser simbólico ou ter motivações que representem uma ideia maior na história, principalmente em histórias de vingança e superação internas. Com personagens vistos, podemos falar da estrutura da trama dessas histórias. Ao construir um enredo forte, é importante ter uma estrutura bem definida para organizar as ações e eventos da história. A história de vingança utiliza a mesma estrutura que outras histórias. Você pode usar a estrutura de 3 atos, pode pensar nos pontos de virada e situações que criem ação e reação para aumentar e diminuir o ritmo e a tensão durante a narrativa. Você pode começar a história em um in media res, apresentando o gerador do conflito já nas primeiras páginas. Pode trabalhar com flashbacks para explicar esses conflitos e aprofundar as questões da trama também. O importante é que crie pontos de tensão durante a história, com pequenas reviravoltas críveis dentro da narrativa, focando na clareza e na coerência da trama. Use os pontos de virada dos atos para te ajudar nessas cenas chaves que guiarão a história até a sua resolução. Por fim, podemos falar dos diálogos. Afinal, eles são fundamentais para dar vida aos personagens e impulsionar a trama. Para uma história de vingança, é especialmente importante que os diálogos sejam naturais e realistas, de forma a criar uma conexão emocional com o seu leitor. Na sua história, você pode usar diálogos de conflito. A história envolverá personagens em conflito um com os outros, muito provavelmente. Assim, diálogos tensos e carregados de emoção podem ajudar a criar um clima de tensão entre eles. Mas também pode trabalhar com diálogos de revelação. Afinal, muitas vezes informações importantes precisam ser reveladas ao longo da trama. Diálogos que revelem essas informações podem ser usados para fortalecer os acontecimentos e manter o leitor envolvido na sua história. E nosso terceiro tipo é o diálogo de ameaça. Ameaças são normais em histórias de vingança e busca pela justiça, então trabalhar com essas ameaças pode ter o seu espaço na trama. Trabalhe bem a tensão e posicionamento dos personagens para prender o leitor na sua história e o fazer seguir adiante para ver as consequências de diálogos desse tipo. Afinal, nesses 3 tipos de diálogo, a reação a eles é tão importante quanto o diálogo em si. Afinal, o que move a história são os acontecimentos, as ações executadas.
O diálogo vem muitas vezes como catalisador para que essas ações se desenvolvam. E aí, está pronto para estruturar e escrever a sua história e buscar a vingança dos seus personagens? Se você já tem uma história de vingança publicada, comenta aqui no vídeo e deixa o link dela pra gente. E se você está pensando em publicar o seu livro e não quer depender de uma editora ou gráfica, aprenda a fazer a sua diagramação e cortar o processo para ter o seu livro impresso. No curso prático de diagramação de livros, você tem o caminho completo para criar o seu projeto no InDesign e se autopublicar de forma independente e profissional de maneira impressa. Acesse o link do curso aqui na descrição do vídeo e não deixe a sua história parada no seu computador. E se você quiser ver mais conteúdo sobre dicas de escrita, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui sobre criação de cenas. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!